Bem, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui hoje gravando o segundo videocast do Assis Castro Vigo. Estão sócios aqui André Assis, Felipe Queiroz, Guilherme Castro e eu, José Vigo. E o tema que nós vamos abordar hoje é recuperação judicial. Famigerada recuperação judicial. André, e sendo objetivo, quero começar contigo. A gente recebe aqui no escritório quase que todos os dias uma recuperação judicial nova. Todo mundo que eu vejo falar sobre recuperação judicial fala sobre a égide do devedor. Possibilidade de alongar a dívida, de diminuir o preço, de segurar aqueles 180 dias para poder negociar com os devedores, com os credores, aliás. E eu não vejo ninguém falar isso do ponto de vista do credor. E pensando aqui, se eu tivesse uma empresa e essa empresa tivesse 3 clientes e esses clientes entrassem com pedido de recuperação judicial, provavelmente eu seria o quarto a entrar com pedido. Não conseguiria tocar dessa forma. E aí, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, a gente que atua bastante no mercado financeiro, como é que você vê esse volume e esse monte de recuperação judicial que tem sido ajuizada? Como é que você está olhando isso em termos de mercado? Como é que você está olhando isso, se o problema disso é econômico, se o problema disso é do Poder Judiciário, que tem dado essas liminares para permitir essas recuperações judiciais? Você acha que vai melhorar? Você acha que vai piorar? Você acha que antes de melhorar vai piorar bastante? Fala um pouquinho sobre o tema para mim. Importante destacar que desde 2005, com a Lei 11.101, a recuperação judicial e a falência tiveram algumas modificações importantes. Dentre elas, a real possibilidade da empresa se recuperar. Porque antes nós tínhamos aí um instituto disfarçado. A falência era nada mais, ou a recuperação, a antiga concordata, era nada mais do que um período de sobrevida da empresa para que os credores pudessem receber alguma coisa e satisfazer o crédito. Após 2005, nós tivemos aí o momento de reforço, né, legislativo dessa instituição, da recuperação judicial, que seguida da falência, em caso de insucesso, mas que proporcionou realmente às empresas que continuassem a atividade de modo a recuperar, preservar os empregos, né, manter a função social. O que aconteceu recentemente? O Brasil, não de agora, já vive um momento de instabilidade econômica. E isso vem prejudicando as atividades empresariais com a alta de juros, com o acréscimo de dívidas, a tal alavancagem, né, alavancagem artificial ou simplesmente alavancagem. E isso tem ocasionado uma série de situações que implica na insolvência direta ou indireta das empresas. Aqui, falando mais da nossa região, recentemente, nós tivemos aí um grande volume de ajuizamento de recuperações judiciais, em específico de produtores rurais, que é hoje uma demanda muito falada, que demanda demais tanto a parte de credores como a parte de devedores. Inicialmente, a gente não tinha ainda a legislação que permitia ao produtor rural fazer esse ajuizamento. Nós tivemos aí recentemente decisões importantes no Mato Grosso e depois uma confirmação no Superior Tribunal de Justiça que confirmou que o produtor rural realmente tinha direito ao ajuizamento das recuperações judiciais. Advinda a reforma, que foi a Lei 14.112, já em 2020, aí isso se consolidou e hoje nós temos aí uma série de situações que beneficiam o produtor rural dentro desse quadro das recuperações judiciais. O que acontece? Acontece que o credor, né, que procura a satisfação do crédito também tem períodos de dificuldade, né? A grande parte aí das recuperações judiciais ajuizadas já inicialmente tem uma liminar, né, dita liminar, concedida em que se suspende todas as cobranças judiciais e extrajudiciais, o conhecido stay period, que é inicialmente pelo período de 180 dias e prorrogável, caso não por culpa do recuperando, por mais 180 dias. Acontece que nós já temos visto aqui períodos de suspensão que chegam a quase 2 anos. Isso prejudica, por vezes, o credor que procura satisfazer o crédito e que não vê saídas para que isso possa se resolver, porque ele precisa aguardar a aprovação do plano, né, a eventual aprovação do plano,
um eventual determinação judicial de aprovação do plano, que é o conhecido crawl-down, né, quando nós temos aí o judiciário impondo aos credores a aprovação do plano, e isso nem sempre traz uma solução satisfatória, em que o credor consegue o mínimo de crédito recuperado, né, ou um prazo razoável em que ele possa diluir esse prejuízo. A gente, como tem recebido muitas demandas aqui, tem procurado soluções, né, que não se adstrintam tão somente à questão processual. E isso é importante por quê? Porque nessa delonga do judiciário, o credor fica prejudicado. Você acha que, mesmo tendo a recuperação judicial, existem outras formas ditas extrajudiciais de se compor com o produtor rural, com a empresa que está entrando com a recuperação judicial, e que isso possa facilitar o recebimento do crédito, que não por vias processuais, que são mais demoradas? Perfeito. Inclusive, nós aqui, eu conjuntamente com o Felipe, nós temos conseguido algumas situações importantes em que investidores, fundos, né, que têm interesse nesse campo do agro, entram como parceiros dentro da recuperação judicial, facilitando o crédito, a resolução do crédito. Vamos colocar dessa forma, por quê? Porque o credor se sente seguro em renegociar ou em ceder esse crédito, vamos colocar assim, vender esse crédito, receber, né, e poder girar novamente dentro do que é o seu negócio. Enquanto esses fundos especializados nesse tipo de operação assumem, às vezes, do credor dentro da recuperação judicial.